Boa tarde. Hoje é dia 30 de março de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estamos aqui hoje com a segunda aula do dia, né? Sequência de atividades 4, parte 3. Material, Aprender Sempre, volume 1 do primeiro bimestre. O aluno Isaac vai contar para nós quem que são os alunos que estão presentes hoje aqui. Vai lá, Isaac. Diego, Felipe, Anderson, Johnny, Cauã, Fernando, Mariana, Antônio e Maria Clara. A Carla, o Vitor e o João Pedro de Almeida estão lá fora devido a um negócio lá. Do Grêmio, né? E quem que tá falando aí? É o Isaac. O Isacão da massa, né? Obrigado, Isaac. E vamos para a nossa segunda aula de hoje, né, Isaac? Ó. Então vamos lá. O material é fornecido por meus alunos através da Secretaria de Educação e Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início à nossa continuidade, então, né? A penúltima aula do material, né? Que daí a gente vai começar o currículo em ação. Para quem não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, youtube.com/Ricardo Henke. Só para testar. Vitor, João Pedro Almeida e Carla. Se vocês estiverem assistindo a aula, porque vocês estão aqui na escola fazendo o serviço do Grêmio e falaram que vão assistir a aula, comentem aí que se estão assistindo para a gente ver se é verdade. E o Pereira, que fala que sempre assiste a aula, comenta aí se assistiu a aula mesmo, hein, João Pedro Pereira. E depois comenta também se entendeu a aula ou não. Vamos lá. Dando início então, qual é a habilidade que nós estamos estudando? São duas habilidades, né? Habilidade EF09MA07 e habilidade EF09MA08. Quais são os objetos de conhecimento? Razão entre grandezas de espécies diferentes e grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Impressão minha? Eu estou escutando barulho de joguinho no celular, eu acho que é impressão, né? É loucura minha. Tá mesmo? Ah, bom. É doença já do professor. Deve ser. Página 159. Sequência de atividades 4, parte 3. Aulas 5 e 6. Proporcionalidades diretas e inversa entre duas grandezas. Objetivos da aula: reconhecer proporcionalidades direta e inversa na relação entre duas grandezas. Diferenciar relação de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Associar a relação de proporcionalidade entre grandezas a contextos diversos. Identificar. Tem um erro aí na apostila de vocês. Não está escrito identificar. O que está escrito aí? No último item aí, ó. Do objetivo. É? Tá identificar mesmo? Tá errado, né? Identificar, né? Eu falei, eu vou deixar grifado, vamos criticar, né? A gente gosta de criticar os erros. Quando o professor erra, não gosta que critique, mas quando acha erro, gosta. Identificar relações de proporcionalidade em escalas. Divisões, olha quando eu falo diversões. Divisões em partes proporcionais de taxa de variação de duas grandezas. Razão entre duas grandezas. Esse aqui é um PowerPoint elaborado para o Centro de Mídias. Razão é a comparação entre duas grandezas conforme a ordem que foram dadas. Matematicamente dizemos se A e B são duas grandezas com B diferente de zero. B não pode ser zero. Por que B não pode ser zero? Já vou explicar o porquê. A razão entre elas será a divisão da medida de uma grandeza pela medida da outra grandeza. Grandeza é o que podemos medir ou quantificar.
Para de graça aí. Razão é A dividido por B. Por que o B não pode ser zero? Porque não dá para dividir nada por zero. É isso mesmo. Tá? O B não é divisor. Não existe dividir por zero. Ah, professor, eu consigo. Consegue nada, mentiroso. Ó, 5 dividido por zero. O que ela fala ali, ó? Impossível dividir por zero. Zero dividido por zero. Resultado indefinido. Né? Não dá para dividir por zero. Zero dividido por zero. Tá? É impossível dividir por zero. Você vai falar assim: eu tenho 521 reais. Não vou dividir com ninguém. Por quantos que eu vou dividir? Por um. Comigo mesmo. Porque se eu for lá, não vou dividir com ninguém, nem comigo mesmo. Eu sou louco, então vou rasgar o dinheiro. Né? É impossível dividir por zero. Tá? Não existe esse negócio de dividir por zero. Ó, razão A dividido por B, ou A por B. Aqueles dois pontinhos quer dizer A por B. Divisão, fração, relação. Turminha, para aí de graça, por favor. Comparação. Exemplo: em uma das prateleiras do armário da cozinha de Fernanda existem 6 pratos e 4 canecas. Quem que está fazendo graça ainda? Encontre a razão. Presta atenção aqui. Johnny, responda para mim. Encontre a razão entre a quantidade de pratos e a quantidade de canecas. Como que fica isso aqui? Depois que eu expliquei tudo, você estava brincando aí. E agora? Como que fica? Viu? Como não presta atenção, fica difícil. A razão é uma divisão, Johnny. Certo? De uma grandeza por outra. E é sempre na ordem que a gente fala. Ele está falando assim, ó: encontre a razão de quem primeiro? Pratos. Quantos pratos eu tenho? 6. E a quantidade de canecas? Quantas canecas eu tenho? 4. É só isso. Só isso. Só isso. 6 sobre 4. É só assim. Eu posso simplificar. Eu posso dividir aqui por 2 e por 2 e chegar a 3 meios. Tá? Então é simples, mas tem que prestar atenção. Olha lá. 6 pratos, 4 canecas. Pratos e canecas. Se ele falasse, encontre a razão de canecas por pratos, ia ser invertido. Mas ele falou de pratos em canecas. Tá? E ali eu posso simplificar, fica 3 meios. Agora nós vamos para a aula. Página 159. Leia a questão 1 e 2 e escreva em cada uma o que você consegue entender quando visualiza as tabelas expostas. No teste de um automóvel foram constatadas as seguintes situações. Sério que tá aqui, com licença? Só um minutinho. Velocidade média, quilômetros por hora, quantos? 30. Distância percorrida em 1 minuto, 0,5. Em 1 minuto percorreu 0,5 km. Velocidade média, quilômetro por hora, 60. Qual foi a distância percorrida em 1 minuto? 1 km. Velocidade média, quilômetros por hora, 120. Quanto que foi quilômetros percorrido em 1 minuto? 2. Velocidade média, quilômetros por hora, 240. Qual foi a distância percorrida em 1 minuto? 4. E aí? Nesse teste de automóvel foram constatadas as seguintes situações. O que ele quer que a gente faça? Que a gente observe que a gente consegue entender nas tabelas opostas, situação oposta. O que aconteceu de 30 para 60? Aumentou o quê? Multiplicou por quantos? Multiplicou por? O que aconteceu aqui de 0,5 por 1? Multiplicou também por? Os dois multiplicar por 2?
Sim. Tá. O que aconteceu de 60 para 120? Multiplicou por 2. O que aconteceu de 1 para 2? Opa, multiplicou por 2. Coincidência? Por enquanto, aparentemente, tá legal, né? Por enquanto, pode ser coincidência ou pode ser uma probabilidade. Uma probabilidade não, uma... Ai, fugiu o nome. Proporcionalidade. Agora, o que aconteceu de 120 para 240? Multiplicou por... O que aconteceu de 2 para 4? Olha que legal! Então aqui há proporcionalidade? Direta ou inversa? Ai. Direta. Quando você multiplica em cima e embaixo também multiplica pelo mesmo número? Direto. Descubra com suas palavras o que você compreende da situação acima. Resposta pessoal. Eu vou colocar o que eu coloquei. Vocês podem resumir. Colocar o que você quer. O que eu coloquei é fogo, né? Eu vou colocar o que eu entendi. Espero que vocês tenham compreendido que existe uma relação de duas grandezas, velocidade média e distância percorrida, e que elas estão relacionadas. Conforme uma aumenta, a outra aumenta proporcionalmente com a mesma constância. Como assim com a mesma constância? Aqui a constância era quantos? 2. E aqui? 2 também. Ou seja, trata-se de grandezas diretamente proporcionais. Certo? Vamos para o próximo? Qualquer coisa depois eu volto para vocês fazerem o registro. Isso, cada um coloca as suas palavras. 2. Ao testar uma moto que percorre uma distância fixa, a distância vai mudar? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabe quantos quilômetros tem da Monjolada até Guapiara? 8 mais ou menos, né? Amanhã, quantos quilômetros vai ter de Guapiara até Monjolada? 8. E mês que vem? 8. E o ano passado? 8. Não muda? Não muda, né? Não muda. Só se mudar o caminho, né? E só se eles reformarem a estrada e mudar o percurso da estrada, mas não é o caso. Então isso é uma distância fixa, ela não vai mudar, certo? Variando apenas a velocidade. O professor Ricardo anda todo terça, quarta, quinta e sexta esse percurso aqui. Hã? Você já descobriu? Então deixa eu só explicar aqui, ó. O professor Ricardo anda sempre o mesmo caminho. Terça, quarta, quinta e sexta. O professor Ricardo vem para Monjolada e o Ricardo volta para Guapiara, certo? E aí, o professor Ricardo faz sempre o mesmo tempo de lá para cá? Não. Tem vezes que o professor Ricardo pega caminhão na estrada, daí a velocidade média dele é mais lenta. Tem vezes que ele não pega caminhão na estrada, ele anda mais rápido, vai fazer mais rápido. Ou seja, dependendo da velocidade média do professor Ricardo, ele chega mais cedo em casa. Tem vezes que o professor Ricardo vai mais devagar, ele vai chegar mais tarde em casa. Entendeu? Então vamos pensar nisso agora. Ao testar uma moto, só que o professor Ricardo não vai de moto, não sabe andar de moto. Ao testar uma moto que percorre uma distância fixa, variando apenas a velocidade, foram constatados os seguintes dados. Olha aqui. Velocidade média. Se ele andar 60 km por hora, qual foi o tempo que vai levar para andar? O quê? 1 hora. E aí? Se ele diminuir a velocidade dele para 30 minutos, não, 30 km por hora, o que ele fez aqui? Ele dobrou a velocidade ou ele diminuiu a velocidade? Diminuiu. Ele dividiu por quantos? Dividiu por 2. O que aconteceu com o tempo dele? Aumentou. Multiplicou por quantos? Por 2. Olha que interessante. Dividiu por 2, a outra multiplicou por 2. De 30 para 20. Ai. E agora? Que conta que faz de 30 para 20? Na divisão. E agora? 30 para 20. 30 dividido por 2 não vai dar.
30 dividido, vai ser uma fração. Eu acho que é 2/3. 30 dividido por 2/3 dá 0,666. Não é isso. Nossa, fugiu agora. 30 dividido por 1,5. 30 dividido por 1,5. Ó. Então, 30 dividido por 1,5. E aqui? 2 multiplicado por quantos que vai dar 3? 2 multiplicado por 2 dá 4. Passou. Então vai ser 2 vezes 1,5 também. 20. Vai dividir por quantos para dar 10? Por 2. E 3 vai multiplicar por quantos para dar 6? Por 2. Repararam uma coisa? Enquanto isso, um divide o outro. E aqui é inverso. Enquanto isso, só que reparem o seguinte: quando um divide por 2, o outro multiplica por. Enquanto isso, um divide por 1,5, o outro divide por. Multiplica por 1,5. Enquanto isso, um divide por 2, o outro multiplica por. Então, enquanto isso, um divide por uma constante, o outro multiplica pela mesma constante. Certo? E esse aqui, então, ele é o que? Inversamente proporcional. Hã? A gente aprendeu ano passado isso aqui já? Já? Ai, que legal. Resposta pessoal. Espero que vocês tenham compreendido que existe uma relação entre essas duas grandezas. A velocidade média e tempo, que estão relacionadas e que conforme uma diminui, a velocidade diminui, a outra, o tempo, aumenta, proporcionalmente com a mesma constância, distância percorrida. Ou seja, trata-se de distâncias, de grandezas inversamente proporcional. Só que existe uma constante fixa aqui. Quer ver qual que é a constante fixa aqui? Faz a velocidade média multiplicado pelo tempo. Quantos que dá 60 vezes 1? 60. Quantos que dá 30 vezes 2? 60. Quantos que dá 20 vezes 3? 60. 10 vezes 6? 60. Qual é a distância que é fixa? 60 km. Quantos que essa moto percorre? 60 km. Certo? Vamos para o próximo? Página 160. Ah, a página não subiu ali, mas é página 160. Deixa eu marcar aqui. Página 160. 3. Determine as situações a seguir se são diretamente ou inversamente proporcional. O aumento de gasto da folha de pagamento e a contratação de funcionários. Quanto mais funcionário eu contrato, vocês acham que mais eu vou pagar ou menos eu vou pagar? Então, conforme uma grandeza aumenta, a outra aumenta ou diminui? Aumenta. É diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente. As duas grandezas aumentam juntas. Então, diretamente proporcional. Oi? Errado. Vocês o quê? O que está a pergunta? Não tem. A e a B, as suas é a... A A e a B. E a A de vocês tem aí ou não? Não tem o aumento dos gastos? Não. Calma aí, vou arrumar então. Vou gravar. Bom, meus alunos mostraram para mim que tem um erro aqui, que eu peguei o material do ano passado. Obrigado. Então lá, aquela que eu usei lá serviu como exemplo, tá bom? Vocês viram lá, conforme eu aumento o número de funcionários, aumenta o número da folha salarial, né? Quanto mais funcionários, mais eu vou ter que pagar. Vamos lá então, agora vamos fazer o da apostila aí. A velocidade média de um automóvel e o tempo que se leva para percorrer uma distância. Então lá, vocês acham que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional?
Inversamente, por quê? Quanto mais rápido eu vou, isso aqui é a velocidade, e o tempo, menor será o tempo. Perfeito, é isso mesmo. Inversamente proporcional. Perfeito, muito bom, Ilandes. A letra B. A quantidade de água gasta em uma residência e o valor pago pelo consumo. Diretamente? Quanto mais água eu gasto, maior eu vou pagar o valor, é isso? É verdade. Infelizmente, né? Diretamente proporcional. A C. Dias para a reforma de uma casa e o número de funcionários. E agora? Quanto mais funcionários, mais dia, menos dias. Então o que é? Inversamente? Quanto mais funcionários, menos dias. Então, inversamente proporcional. Perfeito, é isso mesmo. Encerrou? Então, por favor, preste atenção. Você que está pelo YouTube, vai aparecer aqui para vocês no final da aula um link para a playlist com todas as outras aulas que nós já gravamos. Então, aqui embaixo vai aparecer para vocês, já volto lá, tá? Um link com a playlist de todas as aulas que nós já gravamos. Aqui vai aparecer para você a aula que nós gravamos anterior a essa. E aqui vai aparecer a aula que nós vamos gravar na sexta-feira, que é a aula que eu peço para vocês fazerem a lição de casa, que é a aula última do volume 1, primeiro bimestre. Aula 7 e 8. Propriedades fundamental da proporção. Procedimento para resolver relações de proporcionalidade. Exercício 1, 2 e 3. Da página 160 até 160, é isso mesmo? Não, né? É da página 160 até a 161. Tá? Muito obrigado a quem fez todas as atividades e para quem está assistindo pelo YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.